Enquanto muitos em Brasília ainda parecem tremer ao ouvir o nome de Alexandre de Moraes, uma voz de coragem se levantou para dizer o que precisava ser dito. Impulsionada pelas provas da Vaza Toga, que expuseram a suposta fraude processual do ministro, a deputada Bia Kicis não pediu mais apenas o impeachment. Ela foi além. Ela, na prática, exigiu a prisão. Para mim, essa é a declaração de que o medo acabou e que a luta agora não é mais para conter quem abusa do poder, mas para colocá-lo atrás das grades, como a lei manda. Mas antes, seja bem-vindo, eu sou Jonas e esse é o Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos. E se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. A opção de Seja Membro foi liberada, agora você pode apoiar diretamente o nosso trabalho, se tornando um membro do canal. Se fizer sentido para você, basta clicar no botão assinar aqui embaixo do vídeo para nos apoiar. Vamos direto ao ponto, porque o que a deputada Bia Kicis fez na Comissão de Constituição e Justiça não foi apenas mais um discurso inflamado. Foi, na minha opinião, um ato que redefine os contornos da oposição no Brasil. Foi um ponto de virada, um momento em que a postura defensiva de quem apenas reage aos ataques deu lugar a uma postura ofensiva, de quem exige responsabilização criminal para aqueles que, na visão de muitos, se colocaram acima da lei. Para a gente entender a importância disso, a gente precisa lembrar do clima que se instalou em Brasília nos últimos anos. Um clima de medo. Um medo real, palpável, de se tornar o próximo alvo da caneta de um ministro do Supremo. A gente viu deputados sendo presos, jornalistas sendo censurados, cidadãos comuns tendo suas contas bloqueadas por expressarem suas opiniões. Esse ambiente de intimidação fez com que muitos parlamentares, mesmo discordando dos abusos, preferissem o silêncio. A luta, por muito tempo, se resumiu a tentar aprovar o impeachment, o que, por si só, já era visto como um ato de extrema audácia. Mas a audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado, com o depoimento do ex-assessor de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, mudou tudo. Aquilo foi a arma fumegante, a prova que faltava para transformar a suspeita em uma acusação concreta. As denúncias de que relatórios foram fraudados com datas retroativas para justificar operações policiais, de que havia um conluio entre o gabinete do ministro e a Procuradoria-Geral da República, tudo isso, se for verdade, não é apenas um excesso, é crime, é fraude processual, é abuso de autoridade, é uma violação gravíssima do devido processo legal. E foi diante dessa prova do crime, como muitos estão chamando, que a deputada Bia Kicis se levantou e fez o que ninguém, até então, tinha tido a coragem de fazer. Ela verbalizou a consequência lógica de tudo aquilo. Ela disse, com todas as letras: num país sério, democrático, esse ministro ontem teria sido retirado da cadeira e poderia ser até preso. E ela ainda lembrou que a senadora Damares Alves, durante a audiência no Senado, já tinha levantado essa mesma questão, a necessidade de se pedir a prisão do ministro. Eu quero que a gente pare e pense no peso dessa frase. Poderia ser até preso. Ela não está mais falando em um julgamento político, que é o impeachment. Ela está falando em um julgamento criminal. Ela está dizendo que os atos que foram revelados são tão graves que a consequência para eles, em um país onde a lei vale para todos, seria a cadeia. É uma escalada sem precedentes no tom da oposição. É a declaração de que, para eles, o Alexandre de Moraes deixou de ser um adversário político e passou a ser visto como um suposto criminoso que precisa ser investigado e, se for o caso, punido como qualquer outro cidadão. Essa atitude da Bia Kicis, para mim, é o sintoma mais claro de que o medo acabou. O feitiço da intimidação foi quebrado. E por quê? Porque a Vaza Toga, com suas revelações, desnudou o sistema. Mostrou que o rei, que parecia tão poderoso e inquestionável, na verdade, tem telhado de vidro. É um telhado de vidro muito frágil. As provas que o ex-assessor apresentou deram à oposição a munição e, principalmente, a coragem que faltava para partir para o ataque. E a gente precisa ser justo e reconhecer que essa não é uma luta isolada da Bia Kicis. Ela está ecoando um sentimento que cresce a cada dia no Congresso e na sociedade. A gente vê a análise de jornalistas sérios que apontam que o Supremo Tribunal Federal está se estremecendo por dentro. Que ministros que antes apoiavam o Moraes agora estão começando a se afastar, a perceber que ele se tornou tóxico, incômodo. O próprio ministro Fux, com seu voto dissidente, já tinha dado o sinal. A percepção geral nos bastidores, segundo analistas, é de que a fase de poder absoluto do Moraes está chegando ao fim e que o sistema, para se preservar, pode acabar rifando o ministro
entregando-o aos leões para tentar salvar a si mesmo. O que a Bia Kicis fez foi acelerar esse processo, foi colocar a carta na mesa, foi dizer para o sistema: não adianta mais tentar se esconder, as provas estão aí, e a consequência para crimes como esses é a prisão, nós não vamos mais aceitar menos do que isso. E a reação da grande mídia a tudo isso? Como a própria Bia Kicis lamentou, um silêncio quase absoluto. Uma notícia dessa magnitude, uma deputada pedindo a prisão de um ministro do Supremo com base em provas documentais, deveria ser a manchete de todos os jornais, deveria abrir todos os telejornais. Mas não. A mídia, que ela chama de cúmplice, prefere ignorar, prefere focar no julgamento do Bolsonaro, na tentativa de manter a narrativa de que o único vilão da história é a direita. É a prova de que, para muitos veículos, o jornalismo já morreu faz tempo, e o que sobrou foi apenas a militância e a defesa de um projeto de poder. O que a gente está vendo, na minha opinião, é uma bifurcação de realidades. De um lado, a realidade da grande mídia, onde o STF é o herói e os conservadores são os vilões. E do outro, a realidade dos fatos, que está vindo à tona através da imprensa independente e da coragem de parlamentares, como a Bia Kicis. Uma realidade que mostra um judiciário que, na visão de muitos, comete abusos e viola a lei. E essas duas realidades, em algum momento, vão ter que se chocar. A luta, como a Bia Kicis bem disse, não é mais apenas para conter o tirano, é para colocá-lo atrás das grades, é para restaurar o Estado de Direito em sua plenitude, mostrando que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. E essa, meus amigos, é uma luta que vale a pena ser travada. A coragem dela de dizer o que precisava ser dito pode ser o começo de uma grande virada na história do nosso país. Essa atitude corajosa da deputada Bia Kicis, para mim, representa um novo capítulo na nossa luta pela liberdade. Mas eu quero saber a sua opinião. Você também acha que, diante das supostas provas, a prisão do ministro seria a consequência justa? Você acredita que outros parlamentares terão a mesma coragem da Bia Kicis? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre o futuro do nosso país. Se você também se sentiu inspirado por essa demonstração de coragem, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que o medo está acabando. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a luta pela justiça não pode parar. Um grande abraço.